Olá, estamos começando mais um Mulher de A Z aqui pela Just TV ao vivo para você. E hoje um programa que com certeza você vai ficar conectado comigo do início ao fim. Sabe por quê? A gente vai falar um pouco dessa era da tecnologia, o quanto nós, homens e mulheres, estamos 100% reféns dessa tecnologia e quanto isso pode prejudicar a nossa coluna vertebral. Bom, o uso excessivo de celular, iPhone, tablet, notebook, tem tantas consequências e ainda uma matéria especial que a gente foi fazer lá na TV Gazeta com a Carol Mioto, apresentadora do Você Bonita. Tudo isso você confere aqui no Mulher de AZ a partir de agora. Que bom ter a sua companhia em mais um Mulher de AZ. Bom, hoje eu tenho o prazer de receber um profissional que com certeza faz a diferença na área dele. Eu estou falando do Davi Porto, quiropraxista, que já esteve aqui comigo algumas vezes e está retornando para falar de um tema totalmente atual e que a gente sofre as consequências. Davi, é um prazer receber você aqui no Mulher de AZ, viu? O prazer é todo meu, sempre, 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 sempre. Que gostoso, você é bem-vindo sempre também, sabe que a casa já é sua, né? Ele estava de férias, por isso que ele demorou um pouquinho para voltar, curtiu férias, curtiu o carnaval e agora está na ativa total e trazendo um tema super atual para gente, que principalmente nós mulheres, eu sei que vocês homens também, mas acho que nós mulheres sentimos muito mais o peso de tudo isso, né? E a tecnologia, ela tá no homem, na mulher mesmo, tá em todos os lugares e é cada vez mais entrando mais na nossa vida, né? E a gente não estava preparado para isso, foi uma mudança brusca, coisa de anos, assim, de 2 anos, a gente já estava com smartphones, com recursos muito maiores, com acesso em real time, na internet, em mídia, em tudo quanto era canto, né? Verdade. Então agora a gente está ligado no 220, ligado em todas as regiões, estados, cidades, países, temas, então realmente é um boom que deu e esse boom precisa ser tratado, esse boom precisa ser muito bem informado, né, das suas consequências. É interessante isso que você falou, nós não estávamos preparados para tudo isso tão rápido, né? Imagina o nosso corpo. Pois é. Como prepará-lo para toda essa tecnologia? Eis a questão, né? Não por isso é? que eu tenho mercado, por isso que eu estou trabalhando, né? Por isso que eu tenho emprego. Que bom, né, Davi? É verdade. É aquela coisa, né? Vamos pensar na tecnologia mobile, tecnologia móvel, né? A tecnologia hoje, ela tem aparecido com muita frequência realmente. E hoje você vê em todos os cantos, você vai para um restaurante, pelo menos se tem uma mesa com 10 pessoas, 3 estão às vezes no celular. Verdade. Isso é muito comum. Se você realmente começar a reparar, começar a parar para ver como que está a interação do ser humano com a tecnologia, é uma coisa absurda. Eu comemorei aniversário recentemente e aí eu fui num restaurante japonês e aí eu fiquei observando. Eu juro para você, de 10 pessoas, 3, 4 estavam com o celular. Puxa e quando vida. você fica com o celular, você se isola do mundo. E você esquece do seu corpo. Na verdade, a gente esquece do nosso corpo todo momento, né? A gente senta errado, levanta errado, deita errado, usa celular errado, usa notebook errado. Então, tudo a gente realmente não faz da forma correta. E só percebe as consequências na hora da dor? Na hora da dor, infelizmente. Né? A dor ele é o grande alerta, mas a gente não pode esperar a dor chegar. Se a gente espera a dor chegar, significa que tem um monte de coisa que desenvolveu ali atrás, lá no fundinho, na coluna vertebral, que estava mascarado. E aí, quando você tem a dor, você tem um monte de complexos, um monte de alterações na coluna vertebral, no caso, que vai trazer problemas muito maiores. Se você tem dor e não trata, é pior ainda. Pior ainda. Porque aí cronifica e aí é mais difícil ainda de tratar. Então, a gente realmente tem que ter um alerta. Eu acho que o tema é extremamente pertinente. E se vocês pararem para pensar, né, telespectador, nós, quando a gente vai pesquisar sobre esse tema, sobre o impacto que um celular, que um tablet, que um notebook pode causar na saúde, você não encontra muita coisa. Tem pouquíssimas coisas, poucas imagens disponíveis. Então,
é um assunto que está começando. Está se abrindo, né, Exatamente. Davi? Hoje você começa realmente a pensar em usar um tablet ou começar a comprar um celular, um smartphone mais, com mais recursos. Então hoje a gente está pensando nisso, mas em questão de saúde a gente não tem muito alerta sobre essas questões de saúde, né? Bom, vamos falar de saúde com relação a essas coisinhas aqui que a gente não fica sem. Olha eu aqui no programa refém. Vamos falar como é a consequência do uso de um tablet com relação ao meu corpo, a minha postura. Vamos dar um exemplo meu aqui agora, prático. Certo. Vamos fazer assim, vamos colocar em partes. O tablet, ele é um recurso assim, bem complexo, é um recurso novo nosso hoje. Vamos pensar, antes do tablet, pensar num recurso num aparelho um pouquinho menor. Tá. Pegar o celular, por exemplo. Ok. Né? Que todos eles vão seguir o mesmo princípio. Quando você pega, por exemplo, você utiliza um celular, o celular, ele é levinho. Então a gente olha para o celular e fala assim, ele não vai prejudicar minhas costas. Aliás, cada vez eles estão mais leves, mais né? leves. É impressionante. Só que você começa a perceber que as pessoas, quando usam o celular, elas ficam assim, ó. Elas flexionam muito a cabeça. E nessa hora de flexionar a cabeça, o celular não é uma coisa que você hoje em dia está ficando 30 segundos, 40 segundos mexendo nele. Você mexe cerca de 20 minutos, às vezes 30 minutos, às vezes joga um jogo, às vezes começa a fazer algum trabalho, começa a acessar e-mail. Então a gente fica muito tempo realmente com o aparelho celular utilizando e flexionando. Essa postura que você está demonstrando para a gente está errada. Está errada. Né? Eu separei algumas imagens, essas imagens elas são muito legais. Eu separei a imagem de um celular ali. Vocês podem perceber que quando a cabeça ela flexiona, olha o impacto, a lesão que pode acontecer lá no pescoço. Você flexiona Davi, demais a cabeça. Assim, impressionante. E você começa a gerar inflamações, tanto na articulação, quanto a musculatura começa a entrar em fadiga, começa a tensionar muito. Além disso, quando você fica muito tempo flexionado, dependendo se você não tiver apoio, você faz assim, ó. E aí você vai levantar o teu ombro e vai gerar mais tensão muscular. Então, essa região já é uma região que dói, independente do aparelho. Agora, com a utilização em excesso desse aparelho, você tem percebido pessoas em maior quantidade com dor na região do trapézio, que a gente chama de dores cérvico-braquiais. Então, o uso de celular é complicado você usar assim. Você tem que sempre, é um macete. Você pega, coloca a mão no cotovelo, levanta e aí você mexe com o celular na altura dos seus olhos. Olha só, gente. E aí você tenta usar o mesmo dedo. Evitar de você ficar fazendo assim, porque aí é que você não tem apoio. Você levanta e fica tensionando. Então, apoiou aqui no cotovelo, levantou e mexeu. Gente, lembrando que o que é uma mudança de hábito, você tem que se conscientizar disso, né? Exatamente. No início você vai automaticamente fazer. Você está falando, já estou lembrando, é isso mesmo, a gente faz esse posicionamento sem perceber. E aí você vai mostrando para o teu corpo a maneira correta. E sem regra. contar que tem isso também, né, Davi? Tem. Você muitas vezes está aqui, isso é terrível, a pessoa né? ficar assim e mexer em outro, evitar, né? Sempre ideal é o fone apoiar. De ouvido, né? Isso. Eu trabalho com fone de ouvido. O fone de ouvido é uma excelente estratégia. Né? Pessoas que utilizam, né, a mão em outros objetos, começam a fazer manuseio, ver folha e está usando o celular, é bom ou você vai mexer com uma mão só, ou você usa realmente um fone para você poder utilizar. Uma coisa que a gente tem que usar como regra, todos os aparelhos móveis, eles servem para facilitar a nossa vida, mas ele não é instrumento de trabalho principal. A gente tem que evitar que ele se torne um instrumento de trabalho principal, porque ergonomicamente, esses aparelhos eles não foram projetados para cuidar da coluna, para exercer a sua função profissional sem prejudicar a sua coluna. Entendi. Né? Então, pensando nesse aspecto, nós temos que sempre encarar um celular, um tablet, como uma ferramenta para facilitar a nossa vida, no qual nós devemos utilizar em menor quantidade, coisas de segundos, minutinhos, mas não ficar meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas com o aparelho na mão, Tem até gente acabar a bateria. Na realidade usa exatamente como ferramenta de trabalho até acabar a bateria, exatamente isso. E às vezes a bateria sua pode acabar antes da do aparelho. Olha, gente, como isso é importante. Aí começa a pegar. Aí quando a gente sai do celular, por exemplo, né, nós temos o desktop, que seria o melhor dos mundos de trabalho.
Hoje, o desktop, que é o computador fixo, ele está caindo, está saindo um pouco de linha. Por quê? Porque o notebook ele veio para dar muito mais conforto e muito mais flexibilidade nos locais onde você trabalha. O trânsito influencia, então não dá às vezes para você sempre trabalhar no mesmo lugar, você tem que levar o seu computador para outros lugares, então o notebook está sendo substituído aos poucos. E a gente tem que ficar muito atento a notebook e a desktop, que são os aparelhos fixos. Se a gente não tem o monitor na altura dos nossos olhos, isso pode influenciar demais na posição do pescoço e dos ombros, que vai trazer consequência para a sua musculatura e para a sua articulação. Que é um complicador exatamente do notebook, né? Você o notebook não tem essa tela mais alta. Exatamente. Então hoje existem suportes que podem ajudar bastante e esses tipos de suportes eles são fundamentais. Né? Mas sabe o que aconteceu comigo? Pegando até o teu exemplo, eu coloquei exatamente o meu suporte para poder levar a tela do meu notebook, porque eu estava sentindo muita dificuldade. E aí o que aconteceu? O teclado. Eu fiquei sem apoio de punho. E eu tenho aquele apoio com tudo que é certinho. E agora eu estou com o braço pendente. Até por isso que eu vou ter que voltar no consultório para você poder ver isso. Por quê? Está doendo demais essa região. Então o que eu faço? Resolvi a questão da tela, mas acabei tendo problema com o teclado. Exatamente. E aí, me teletransportando, me teletransportei para uma outra área e falar sobre o suporte, né? Quando a gente pensa num notebook, qual que é o grande problema? A tela, geralmente, ela fica abaixo da linha dos nossos olhos. E isso faz com que a gente comece a ter que fazer isso aqui para poder trabalhar. Quando você faz esse movimento, você gera uma tensão muito grande nessa região aqui e esse tipo de alteração pode causar dor de cabeça. E é o tipo daquela dor que começa aqui na nuca, às vezes um pouquinho no pescoço, sobe aqui para frente e ela é uma dor contínua. Ela não lateja, ela é contínua. E é aquela, parece que está pressionando a caixa craniana, né? O crânio. Então, quando você utiliza, isso muitas vezes pode ser por causa do próprio trabalho, do próprio uso de notebook. Então, se você fica muito tempo assim, você vai gerar uma tensão muito grande, vai aumentar a pressão intracraniana e vai gerar dor de cabeça. Deu para mostrar, quando o Davi ilustrou, como ficou o ombro? Faz de novo. Davi, eu pedi um close, olha só como já mudou a postura. E aí quando você tem o suporte, você fica assim. Já deixa a coluna. Já começa a mudar. Uma coisa que é muito importante, a partir do momento que a gente usa um suporte desse, né? Isso aqui é um suporte que a gente encontra em qualquer lugar. Né? É super fácil de achar. Em lojas que vendem TV, que vendem notebook, você encontra esse tipo de acessório. Esse acessório ele serve para erguer apenas a tela do monitor, mas ela não serve para você poder digitar nele. Exatamente. Então, o apoio do teclado. Exatamente. Não dá para você usar o teclado usando um suporte. É importante você ter um teclado avulso para você poder utilizar ele e não o aparelho. Porque se você usa o aparelho, olha o que pode acontecer. Você vai com a mão e nessa de com a mão, você faz isso aqui, ó, para digitar. Dá para fechar lá, Vini? Dá para mostrar fechado? Eu quero que o pessoal veja bem isso. Porque está mostrando exatamente o quê? A postura errada, isso. Né, Davi? Essa é a postura errada. Exatamente, ó. Você fica nessa posição. E isso aqui, ó, você começa, quando você faz esse movimento aqui, você aumenta o nível tensional e você pode desenvolver tendinites. Dói. Então, além de você ganhar um problema na coluna, você pode ganhar a famosa tendinite. Então, é importante o teclado não ser o aparelho quando tiver com o suporte. Ele ser algo anexo, né, avulso, para você poder utilizar. Mouse e teclado. Eu fiz isso. Amenizou bastante. Exatamente. Então, assim, o notebook, ele é um instrumento de trabalho que nós utilizamos com frequência. A grande maioria das empresas estão investindo em aparelhos móveis do que aparelhos fixos como o desktop, que cai também naquele mesmo conceito. O monitor tem que estar na altura dos seus olhos, né, a margem superior do monitor na altura dos olhos, o teclado para você e a linha o braço tem que seguir a linha do tronco. E sempre os ombros relaxados o máximo possível. Esse é o mais importante. Fez muita diferença. Além disso, né, aí que já começa a entrar a questão do próprio tablet. Do tablet. Né? O tablet, ele é um material, uma ferramenta hoje que nós temos, que ainda não vingou muito.
Teve até uma pesquisa recentemente que eles viram que teve uma queda na venda de tablets e o que está crescendo muito são os smartphones mesmo e até os próprios notebooks. Mas ele ainda não deixa de ser um aparelho que nós utilizamos muito. E aí entra, esse aqui é o mais encrencado. Esse aqui, olha, esse eu demorei. É o que judia, Davi. Eu olhava para o aparelho e eu falava assim, como que eu vou explicar como que a gente usa um trambolho desse sem prejudicar a nossa coluna? Então. Ele já é bem mais pesado do que um celular. E você começa a ver as pessoas usando assim, né? Ou ela carrega um pezinho aqui e fica assim. Verdade. Sempre flexionando a cabeça, às vezes joga um para dentro e fica mexendo. Faz assim, tem várias formas que o pessoal mexe. Aliás, você separou uma foto que eu queria até pedir, Omar, se você puder mostrar uma foto de uma mulher usando o tablet deitada. Eu fica assim. Mulheres de AZ, acho que vocês fica vão deitada, se ver também assim, nessa foto. Né? Mexendo um tablet. Deitado. Olha lá, tem uma, essa foi a do computador. Mostra a outra, Omar, que tem uma mulher mesmo deitada, ela está deitada lá, no sofá também, inclinada, tem várias. Vamos aproveitar essa daí, Davi? Então, essa aí, por exemplo, né? Essas imagens, elas são todas imagens prejudiciais, com exceção da imagem número D, letra D. A letra D é mais para você assistir um vídeo, então você pode deixar ela um pouquinho mais distante de você, que não vai influenciar. Agora, quando você pega as outras, ela machuca muito o pescoço. E todas elas, ela está numa posição sentada mexendo. Mas você vê muitas pessoas utilizando um tablet na posição em pé. Então, muito comum. Eu criei uma estratégiazinha que eu até vi numa matéria, numa mídia brasileira, falando sobre tablet, mas eu não gostei tanto, devido à forma como ela se posicionou. Então, eu criei um jeitinho meu que é mais tranquilo. Coloca o cotovelo no tronco. Vou fazer já para aprender, gente. Exatamente. Vocês aí de casa Coloca façam o cotovelo também. no tronco e levanta o tablet, né? Nessa de levantar, ele está na altura dos seus olhos e você não está fazendo força para levantar o seu ombro, porque você está travado com o cotovelo aqui. Então, o peso do tablet vem para baixo. Eu sinto encaixando quando eu faço isso. Encaixa. Olha a diferença. Quando você faz assim, né, a coluna lombar ela dá uma retificada. Muda Agora, mesmo, quando gente, você é perceptível. joga o tronco para trás, né, e levanta o tablet e fixa ele no cotovelo, eu vou até mostrar de ladinho. Mostra, Davi, isso. Fica em pé. De ladinho. Eu fixo o cotovelo no tronco e apoio ele na altura dos meus olhos. Aí, por exemplo, eu quero mexer no tablet, né? Isso. Então, muitas pessoas ficam com uma mão só e vão mexendo com a outra. É uma forma, mas tem que ficar muito atento com a inflamação do antebraço, né? De você não desenvolver tendinites por ficar segurando por muito tempo. Então, é sempre legal distribuir o peso nas duas mãos. Na hora que for mexer, usar sempre o polegar. É que nem um celular, muitas vezes, mexendo, só que você desliza pelo tablet e vai manuseando o que você precisa mexer no tablet. Entendi. Então, é uma forma de você deixar ele levantadinho e aí você faz isso aqui, ó. Olha, e gente, vai mexendo, que dica legal. Né? E deixando ele sempre alto, com a cabeça jogando um pouquinho para trás. Na dúvida, inclina ele um pouquinho, né? Para você poder enxergar mais fácil. Eu já estou aqui aproveitando as dicas, fazendo minha lição de casa, Davi. Mas aí, no teu caso, Leila, fixa o cotovelo no tronco, isso. Porque se a gente, por exemplo, deixar o cotovelo solto, a gente vai jogar todo o peso do tablet, ele vai para baixo e a gente vai ter que tensionar para deixar ele para cima. A partir do momento que você fixa o cotovelo no tronco, ele não deixa mais, porque na hora que o tablet está descendo, o teu cotovelo está pressionando você mesmo. Segurando, Então segura mais fácil. E eu já não sinto mais o ombro. Já não sente mais o ombro. Gente, impressionante. Essa foi a forma que eu descobri e que você vê em todas as revistas, jornais. Eu fiz uma pesquisa ampla para entender e tentar descobrir uma forma interessante de você utilizar um aparelho desse. E eu tive muita dificuldade de encontrar justamente porque sempre tinha um detalhezinho que pecava. Ou a pessoa ela ainda dobrava muito a lombar, ou ela deixava o cotovelo solto. Então, realmente eu tive uma dificuldade muito grande. Mas depois que eu comecei a adotar essa estratégia, a coisa mudou. Amenizou e realmente bastante. a pressão, né, a tensão em cima do ombro reduziu muito. Você já não tem mais sobrecarga das musculaturas do antebraço.
logo você começa a evitar desenvolver alguns tipos de tendinite e o teu pescoço fica salvo também. Olha que maravilha. Lembrando que uma das grandes lesões do momento vem do pescoço, da região dos ombros e também da cabeça, né? Aquela dor de cabeça. E isso é muito de utilização de equipamentos eletrônicos excessivo, móveis. Né? É, exatamente. Excessivo. Olha, tem muita coisa ainda para o Davi falar, a gente está recebendo várias mensagens. Um beijo, Fernanda, obrigada aí por estar ligada com a gente. E na sequência eu vou fazer o intervalo e vou voltar com o Davi falando para vocês que estão conectados com a gente qual a postura ideal para o pessoal estar assistindo agora, gente. Sem dor, vamos falar? Vamos. Fica ligado comigo, eu volto em 1 minuto. Até já. Mandar um beijo para as mulheres de AZ, todo mundo. Um beijão para vocês. E é um prazer estar aqui no programa, viu, gente? Valeu!